governo, lá do primeiro governo Lula, que falou, bom, então a gente precisa primeiro qualificar o setor, entender o setor, qualificar o setor e depois certificar o setor e depois começar a vender. Assim a gente vai ter um turismo de aventura de qualidade. Não vai ter acidentes acontecendo por aí. Quer dizer, pode sempre acontecer, mas vamos fazer direito. Vamos qualificar, vamos certificar, vamos depois vender. E a Beta fez o trabalho. E a Laia participou ativamente, o Jean participou ativamente desse processo, que foi o processo, então, de entender as atividades, entender os destinos, criar as normas, certificar. E hoje, o que acontece? Existem boas práticas, existem as certificações e, na verdade, o governo, depois de muito tempo, ele parou de dar dinheiro para esse processo. Foi na Copa do Mundo, que houve desvio de dinheiro para a construção de coisas aí ligadas com o turismo. E aí teve uma grande devassa e aí a Beta entrou no meio porque simplesmente também estava no turismo e era na época do turismo da Copa e aí falaram, tudo que é turismo a gente vai cortar, porque está tendo muita corrupção nos estádios, no Maranhão, não sei aonde. E aí acabou o programa de certificação, que foi um programa bárbaro e que chegou, na verdade, ao final, ele só não começou a segunda etapa, que era a etapa de comercialização. Então, o programa, ele diagnosticou, criou as normas, certificou, e aí ia começar que é boa em prática, a divulgação, né, para fora e tudo mais, e aí parou. Na sua visão, essas normas tendem a ser compulsórias em algum momento? Não, eu acho que não. Eu acho que não. Mas o que acontece? Hoje a Laia, por exemplo, a Laia é certificada. A gente gasta dinheiro para manter o sistema, a papelada, para manter todo mundo treinado, que dá trabalho. A gente recebe o auditor, a gente certifica, a gente gasta bastante dinheiro com isso. Mas a gente sabe que isso foi internalizado, que as nossas operações elas são muito melhores hoje, porque a gente é certificado, que não é só um papel na gaveta, ele realmente... É um processo de gestão. É um diferencial de vocês. É um diferencial. Hoje o mercado exige. Então, a gente gostaria que o governo tivesse continuado o processo, porque dentro do processo de comercialização ia ter a conscientização que o turista que compra, ele busca isso, né? Então, aqui na Laia, a gente percebe que tem muita gente que só quer preço e que desce na empresa da esquina, que é muito mais barata, porque não é certificada. A gente é, com certeza, a empresa mais cara aqui. A gente tem duas empresas aí que vendem a mesma quantidade de raft, as duas são certificadas e as outras são muito mais baratas. A gente consegue vender bem mais caro, mas ainda tem muita gente que quer preço. Uma coisa de risco, uma atividade de risco, mas o turista ainda não é totalmente conscientizado. Mas a gente optou por esse caminho, eu não tenho dúvida que é o caminho certo, porque eu vejo o benefício dessa certificação aqui dentro, eu não sou obrigada a fazer, mas eu também não sou boba, porque se eu tivesse, pode acontecer um acidente, eu posso dizer que eu fiz tudo, inclusive a certificação, mostrar que eu tive toda a intenção do mundo que esse acidente não acontecesse. Mesmo assim, o acidente aconteceu, então eu acho que eu teria argumentos para explicar que esse acidente, apesar de tudo, apesar de todos os meus esforços, ele aconteceu. Então, é por isso também que a gente mantém. Mas não é só por isso, e eu entendo hoje que o grande benefício é a qualidade da operação. Gente, as coisas aqui na operação podem ser tão complicadas, porque eu vi como era no começo, e eu vejo como hoje funciona, mas assim, azeitadinho, sabe? O negócio é uma coisa que pode virar um pesadelo, né? O negócio flui. Desculpa, vou fazer um testemunho como usuário. Assim, eu fui a Bonito agora no Ministério de Julho, e lá várias empresas são certificadas, acho que a grande maioria lá é certificada. E do ponto de vista da experiência do usuário, é muito confortável. É muito confortável. Eu estava com minha mulher, 2 filhos adolescentes e algumas situações até a gente ficava, eu queria fazer uma baguncinha ali naquela cachoeira. Não, você não pode, por conta do protocolo e tal. Mas isso dá uma tranquilidade para quem está no turismo de aventura. Tremendo, faz um diferencial. E é um programa que você faz em família, você faz com os filhos, o volume é grande, né? Na verdade, você não pode se permitir que... E acontece, porque a hora que você faz, justamente, voltando à lista dos perigos e riscos, tem muita coisa que pode acontecer. Você está no meio do rio e você é atacado por abelha e o cara, ele tem, sei lá, alergia. E aí, o que você faz? Eu não sei,
vai pensar lá, tem que saber o que fazer. Então, nossa, que exemplo! É isso. Você sabe, eu estava com meus alunos no Santuário do Caraça. Aí umas alunas ouviram um barulho, elas falavam, gente, é um enxame de abelha. Abaixem, põem a mão assim e ficam quietíssimas. Aí todo mundo entrando no ônibus, todo mundo abaixou, o enxame passou. Passou e foi em direção a uma cascata, uma cachoeira lá que chama Cascata. Aí o que aconteceu? O pessoal que estava lá se apavorou, espalhou o enxame começou a atacar todo mundo. 2 jovens pularam dentro da água, levaram o choque térmico e morreram ali. Uma coisa chocante, assim, assustadora. Acontece. Então, assim, a gente faz a lista de perigos e riscos exaustiva e a gente trata cada um dos riscos. E o que significa tratar? A gente verifica qual é a probabilidade dessa coisa acontecer, né? E a gente vê a gravidade. Então, se cria uma matriz. Se aquela coisa ela tem uma probabilidade muito grande de acontecer e se ela acontecer é muito grave, esse risco você não pode correr. Então você tem que mudar a sua operação para que aquele risco não ocorra. Se a coisa ela tem uma pequena chance de acontecer e se acontecer não é muito grave, você fala, esse risco eu assumo. E se isso acontecer, eu vou fazer isso. Eu tenho uma rota de fuga, eu tenho uma maca, eu tenho um remédio, sei lá. Aí o problema está no meio, que são coisas que têm uma probabilidade média de acontecer e se acontecer pode ser medianamente grave. Aí você decide. Aí é uma questão do grupo, aí é um trabalho coletivo bem bacana, e aí o pessoal coopera. Aí a gente vê, vamos assumir esse risco ou não vamos? Vamos tratar dessa maneira e aí o que acontece? Você define a tua matriz de perigos e riscos, os que você aceita, os que você não aceita, entre os que você aceita, você tem um tratamento, você tem que ter um tratamento, todo mundo que opera tem que saber o que fazer com aquele risco que acontecer. E aí o que acontece? A gente tem a operação que vai, né? Aí a operação vai no ano e a gente tem uma reunião toda semana. E o que acontece nessa reunião? Se acontecer alguma coisa na operação que não está na lista de perigos e riscos, por exemplo, o cara saiu do bote, tirou o capacete, estava subindo a escada para entrar no ônibus, caiu um galho na cabeça dele. Você não pensou que isso podia acontecer. Então, a gente muda a regra nessa reunião semanal. O que acontece? A gente tem todo mundo, olha, essa semana aconteceu isso, vamos olhar a nossa lista de perigos e riscos. Não estava lá dentro. O galho não estava. Então a gente coloca. Atualização. O galho. Temos uma nova. Temos uma atualização, a gente analisa se a gente vai aceitar isso ou não. Nesse caso, a gente aceitou, mas a gente mudou o nosso procedimento operacional. Ou seja, Vamos tirar o capacete. É um exemplo. Porque na verdade esse caso não é no RAFT. Esse caso aconteceu na saída do Boiatrof. Esse caso não é no RAFT, mas é um exemplo que... Pode acontecer no Afonso. E aí o que a gente acontece? A gente tem a nosso... A gente tem o procedimento operacional, então no procedimento agora o capacete ele sai da cabeça da pessoa depois, esse risco foi tratado. Denise, Isso é apenas Depois eu falo. Isso Cadê o Tito? Tá vendo o Tito? Isso aí chama sistema de melhoria contínua. Ou seja, melhoria contínua. Toda semana a gente tem a nossa renovação. Então a nossa lista de perigos e riscos ela só aumenta, ela só fica mais refinada, porque a gente vai melhorando. A certificação ela é dada pela melhoria contínua ou pelo grau de maturidade da segurança? Não, a certificação, ela, na verdade, esse processo que eu contei, ele faz parte de uma norma. Tem que acontecer assim. Aí o auditor ele vem aqui, ele faz as atividades, né? Ele analisa a papelada, porque tudo isso é documentado, ele tem que assinatura. E, na verdade, ele aponta irregularidades ou pontos de melhoria e ele certifica ou não. É assim que funciona. A gente recebe o auditor todo ano, ele certifica uma vez, recertifica 2. Aí ele certifica de novo. Então, a cada 3 anos tem uma certificação bem detalhada, vai a fundo em todos os documentos. Qual a última versão dessa norma? Aí a gente tem, nos outros anos a gente tem auditoria interna e a gente recertifica, é uma coisa mais leve. Qual que é a última versão dessa norma?
A última versão, o número, Porque a norma, tipo, Não sei norma te dizer. 10.000, versão 95. mas eu posso chamar a Cíntia, ela pode vir, porque a gente tem uma funcionária que cuida disso, na verdade. A Cíntia é uma funcionária aqui que cuida do sistema de gestão, porque tem muita documentação e a gente enxugou muito, porque a norma tem documentações infinitas e ao longo do processo a gente entendeu que não adiantava querer guardar todos aqueles papéis se eles não faziam sentido para a gente, então a gente enxugou e o auditor entendeu. Então, os documentos que a gente tem hoje, eles fazem sentido para a gente e a gente usa. Eles estão todos num drive e a Cíntia cuida disso. Aqui, e vocês que trabalham com o mercado internacional, Não. são habitados Oi, a gente... pela norma ISO, fazem turismo. Na verdade, o que aconteceu foi que a Beta, com esse processo todo que ela fez de criar essas normas dentro da BNT, ela foi reconhecida internacionalmente e a Beta foi representada no comitê da ISO. E hoje as normas viraram norma ISO pela ISO, por conta do papel da Beta. Bem legal. São pioneiros, então. Super pioneiros. A Beta é super pioneira nessa história. Bem bacana. Então, eu sou diretora de turismo lá no Governador Valadares, no município. A gente teve um edital